Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Santa Cruz da Serra, em Caxias, para todo o mundo. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive aqui no nosso espírito. Sejam todos bem-vindos. Para nós é uma honra, para nós é um prazer estar aqui falando sobre a graça de Deus a respeito do Evangelho que foi entregue unicamente ao apóstolo Paulo. O Evangelho que nos apresenta perfeito, santo, sem ruga, sem mancha, sem mácula, uma vez para sempre, com a oferta de Cristo ali na cruz. Sejam todos bem-vindos. Nós temos recebido correios de muitos abençoados que têm recebido a palavra, que têm feito melhoras na sua vida, não por causa de nós, mas por causa da palavra que estamos pregando, por causa da palavra que estamos aqui anunciando. Uma saudação a todos os colaboradores, a você que tem aí participado desse trabalho, compartilhando as mensagens, você que também já se inscreveu aí no nosso canal do YouTube. Se você não o fez, gostaria de incentivar você a participar também desse serviço, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando as mensagens, para que assim como essa mensagem nos alcançou, também alcance a outros. O nosso trabalho aqui não é outro, assim, o meu trabalho, de todos os abençoados que têm colocado a cara aí na internet e têm falado, porque, abençoados, a nossa intenção é salvar os salvos. Salvar os abençoados que estão lá na religião. Eles são salvos, mas estão perdidos na mente estão vivendo uma informação errada. Estão fora do Evangelho da Graça. Estão levando uma vida diferente do que está escrito no Evangelho. E esse é o nosso trabalho. Assim como nós ficamos muito felizes quando nós descobrimos essa verdade, eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu fiquei muito feliz, muito contente, quando uma abençoada chegou para mim e falou assim: olha, você é um abençoado. E começou a me explicar aquela palavra no meu coração, me fez tão feliz, me fez tão bem. E agora eu gostaria, o meu desejo é levar essa palavra a outros. E convido você também a participar juntamente conosco, para que essa palavra alcance a outros. Da mesma maneira que te fez feliz, com certeza, porque essa palavra é o poder de Deus, vai fazer outros também felizes. Então, mais uma vez eu te peço aí que você compartilhe as mensagens, que você se inscreva também no grupo do YouTube, que é muito importante para nós, para que a palavra corra e seja glorificada. Então, abençoados, vamos aqui dar início aqui ao estudo dessa noite, que tem por tema, como nós anunciamos, que se chama A Lei. Veja bem, a lei é contrária à sã doutrina. A lei de Moisés é contrária ao Evangelho da Graça de Deus. E esse é o assunto que nós vamos tratar aqui nessa noite. Eu gostaria de ler aqui com você a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8. E te incentivo também a você pegar sua caneta, pegar sua Bíblia, uma folha de papel, um caderno, e anote o que nós estamos falando, porque é necessário que você entenda, que você saiba o que nós estamos falando, que está de acordo ou não com o Evangelho da Graça de Deus. Porque nós sempre falamos aqui, o apóstolo Paulo disse que há muitos faladores vãos, muitos, principalmente aqueles que pregam a lei de Moisés, estão enganando ao povo de Deus, aos filhos, com a informação errada. Então é necessário que você esteja atento, não fique com preguiça de ler, não fique com preguiça de pesquisar, para não ser enganado. Amém? Então vamos ler aqui a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8, ele fala assim: sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Versículo 9. Sabendo isto,
que a lei não é feita para o injusto. A lei não foi feita para o injusto, mas para os injustos. Veja bem, olha a relação que o apóstolo Paulo traz aqui para quem a lei foi feita. Para os injustos, obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas. E o versículo 10, olha o que ele fala aqui no versículo 10. Preste bem atenção. Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para, olha só o finalzinho, e para o que for contrário à sã doutrina. E o verso 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então, abençoados, nós aqui vamos continuar falando desse assunto. Já falamos aqui algumas vezes, estamos até repetitivamente falando várias vezes do mesmo assunto. Por quê? Porque mesmo com o fim da lei lá na cruz, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. E com a graça sendo estabelecida, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós fomos salvos. Então, a lei acabou e a graça foi constituída. E mesmo com o templo, onde eram oferecidos os sacrifícios, tendo sido destruído no ano 70, mesmo assim, continuaram com as práticas da lei de Moisés. Mesmo a lei tendo fim, mesmo a graça sendo estabelecida, mesmo o templo sendo destruído, a religião continuou com a prática da lei de Moisés. E até hoje, hein, no ano de 2021, no mês de fevereiro, até hoje se pratica Moisés. Até hoje, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz que até hoje que se lê Moisés, o véu está posto sobre o entendimento deles. Não entende a graça de Deus porque estão praticando Moisés e Moisés é contra a graça de Deus. A lei de Moisés é contrária à graça de Deus. E toda religião, me arrisco aqui a falar sem medo de errar, toda religião pratica Moisés, a lei. Toda ela, porque todas, vejam bem no plural, todas as religiões vieram lá da lei de Moisés. E para dar vida a essas religiões, tem que praticar o que aprenderam com a sua mamãe, que foi a lei de Moisés. Então, veja aqui mais uma vez no versículo 8, diz assim, ó, sabemos, porém, é importante que você saiba disso, sabemos, porém, que a lei é boa. Paulo disse, a lei é boa. E com certeza a lei é boa, porque Paulo disse, eu só conheci a cobiça, olha só, eu só conheci a cobiça porque a lei diz, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração escrevendo à igreja de Roma. Então, a lei, ela tinha uma finalidade, mostrar a cobiça, e mostrou. Então, a lei foi boa, não é isso? Cumpriu a sua participação. E diz mais, e é boa se alguém usa legitimamente, com legitimidade. E Romanos capítulo 10, versículo 4, nós já falamos, vamos repetir, diz que o fim da lei, olha só, a lei acabou, o fim da lei é Cristo. Se a lei acabou, ela não é mais legítima. Por quê? Porque teve um fim. A lei não é mais legítima, a lei de Moisés. Veja bem, nós estamos falando aqui a respeito da lei de Moisés. Ela teve fim. Então, porque ela teve um fim, ela hoje não pode ser usada com legitimidade, porque acabou. Para quem passou antes da cruz, a lei de Moisés era legítima. Quem nasceu antes da cruz, antes de Jesus morrer e ressuscitar, a lei, ela estava em vigor, porque ela teve fim aqui, ó, aqui é a cruz. Antes da cruz, ela estava valendo, porque a lei estava de pé. Mas depois que Cristo morreu e ressuscitou, a lei deixou de ser legítima, porque Cristo na cruz deu um fim aos 613 mandamentos. E olha só o que diz aí o verso 9, diz assim, ó, sabendo isto,
Eu recebo os seus olhos do entendimento iluminado para que nessa noite você entenda isso aqui, ó, com toda a clareza. Você saiba isso certo. Diz assim, ó, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Vamos aqui falar da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não foi feita para o justo. Nós que nascemos depois da cruz, o Evangelho diz, Hebreus capítulo 10, versículo 14, vamos aqui ler? Hebreus capítulo 10, versículo 14, ó, diz assim, ó, por quê? Porque Paulo primeiro disse aqui, ó, que a lei não é feita para o justo. Não é isso? Então diz aqui, ó, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, quem nasceu depois da cruz está justo. É justo. Então, a lei não serve para nós que estamos depois da cruz. Para nós, ela não tem efeito nenhum, porque nós já fomos justificados. A lei foi dada para o povo de Israel, não para nós que somos gentios, que tinha de ser justificado diante de Deus com obras. O povo de Israel, a lei foi dada para eles porque eles eram um povo injusto, estavam antes da cruz, teriam que se justificar perante Deus com 613 mandamentos. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos justificados. Por isso que a lei não serve para nós, porque nós já nascemos justos. E Paulo diz, o Evangelho diz, que a lei não foi dada para o justo, e nós somos justos. Então a lei não foi dada para nós. Nós já nascemos justificados depois da cruz. Aí segue aí, depois no verso 10, algumas razões para o uso da lei no verso 9 e no verso 10. Mas no finalzinho lá do verso 10, diz aqui alguma coisa bem interessante, que eu gostaria de ler com os abençoados, que ele diz assim, ó, e para o que for contrário à sã doutrina, para quem que a lei foi dada, para o que for contrário à sã doutrina. O versículo 11, conforme o evangelho da glória de Deus. Então, abençoados, veja bem, a lei foi dada para os judeus que precisavam se justificar, e para quem é contra a sã doutrina. Para isso que foi feita a lei hoje. Foi dada para o povo judeu que estava antes da cruz, que precisavam se justificar, e hoje para quem é contra a sã doutrina. Mas o que nós falamos aqui tanto aí de sã doutrina, mas o que é a sã doutrina? Sã doutrina é o evangelho da graça. Sã doutrina é o evangelho da graça que foi dado ao apóstolo Paulo. É uma doutrina que te apresenta, ó, curado. Olha por que ela é sã. Curado, santo, é uma doutrina que te apresenta santo, e temos evidências, está escrito, te apresenta perfeito diante de Deus, por isso que ela é uma sã doutrina, te apresenta abençoado com todas as bênçãos, temos evidências escrita que é assim, Deus te abençoou com todas as bênçãos, um só Espírito com Deus, é a única doutrina que nos apresenta um só Espírito com Deus. Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, no versículo 27, por que chamamos a graça de Deus? O Evangelho diz que a graça de Deus é uma sã doutrina. 5, 27, diz assim, ó, para apresentar a si mesmo igreja. Olha só, que doutrina maravilhosa. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Isso que é uma sã doutrina. Nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Essa é a doutrina da graça de Deus. Essa é a sã doutrina que apresenta a igreja santa e perfeita. Diferente disso, abençoados, não é sã doutrina. Não pode ser chamado de evangelho se não te apresentar santo e perfeito. Essa é a sã doutrina. Agora, a lei de Moisés, que é contrária à sã doutrina, que é contrária à graça de Deus, a lei de Moisés te apresenta em condenação. Se você se agarrar à lei de Moisés, você vai se ver em condenação. Romanos capítulo 3, no versículo 19, veja o que diz o Evangelho. Ora, olha só, ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei de Moisés, veja bem, a lei de Moisés diz
aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja o quê? Condenável diante de Deus. Essa era a doutrina da lei. Boca fechada e condenado diante de Deus. Contrário à sã doutrina, que diz que nós estamos curados, diz que nós somos santos, que somos perfeitos, somos abençoados com todas as bênçãos, um só Espírito com o Senhor, somos santos e irrepreensíveis, diferente da lei de Moisés. E hoje, em pleno século 21, 2021, existem muitos que te apresentam assim, segundo a lei, em condenação. Se você procurar um lugar desses aí chamado igreja evangélica, essas igrejas tradicionais, vão te apresentar de que maneira? Santo, quando você entrar num lugar desse, vão falar assim, estamos recebendo aqui um santo. Não, não vão te apresentar assim. Vão falar assim, ó, estamos recebendo aqui, não vão te chamar de pecador, mas vão falar que você está em pecado, que precisa se arrepender, que precisa aceitar a Jesus para se salvar. Quando a sã doutrina diz que antes da fundação do mundo, o próprio Deus já havia te escolhido para filho. Você já estava salvo. 1 Timóteo, volte aqui à primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6. Olha só que coisa linda, no versículo 3, diz assim, ó, quanto a esses que pregam essa doutrina da lei, uma doutrina de condenação. 6, no versículo 3, diz assim, ó, e se alguém, qualquer um, isso aqui ó, é para qualquer um, envolve qualquer pessoa. Se alguém ensina alguma outra doutrina, qual é a nossa doutrina? A nossa doutrina é a sã doutrina, a doutrina que foi entregue ao apóstolo Paulo. E se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a graça, segundo a doutrina que é segundo o amor, diz o versículo 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje nós falamos aqui para o mundo. É soberbo quem prega a lei e não se conforma com a graça. É soberbo e nada sabe. Sabe nada, abençoado. Está pregando a lei, está mandando o povo se batizar, está mandando o povo jejuar, está mandando o povo entregar o dízimo. Não sabe nada. Porque está escrito aqui. É soberbo, não é isso? Eu sou... né? Bota a sua cabeça aqui embaixo da minha mão, que eu vou orar por você. Diz aqui o Evangelho. Não sabe nada, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas. E o versículo 5, contendas de homens corruptos de entendimento. Olha, quem prega a lei de Moisés, que é contrária a essa doutrina, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, que a graça, seja causa de ganho. E o conselho que ele dá aqui no finalzinho, afasta-se desses, afaste dessa doutrina, não dê ouvido a essa doutrina da lei de Moisés, porque ela é contrária à graça de Deus. O Evangelho o chama de faladores vãos, esses que estão aí pregando a lei de Moisés. Tito capítulo 1, avança aqui um pouquinho, que você vai ler aqui, ó. Tito capítulo 1, no versículo 10, como é que o Evangelho, como é que Paulo chama esses que pregam a lei de Moisés? Porque há muitos, olha, se no tempo do apóstolo Paulo já havia muitos, imagina hoje, né? Há muitos desordenados, insubordinados, faladores vãos e enganadores. Principalmente quem? Hein? Principalmente quem? Os da circuncisão. E sabe quem eram os da circuncisão? Aqueles que pregam a lei de Moisés, que é contrária à sã doutrina, que é contrária ao evangelho da graça de Deus. Esses que o apóstolo Paulo diz que são desordenados, insubordinados, faladores vãos e enganadores. É esse que o apóstolo Paulo está falando. Esse que leva o povo para o sacrifício. Esse que diz que o povo pode se perder, que tem que pagar um preço, quando Cristo lá na cruz já pagou o preço. É desse que Paulo está falando. Contrários à sã doutrina. A lei, abençoados, por favor, entenda bem isso. A lei
é contrária à sã doutrina. A lei de Moisés está em sentido oposto à doutrina de Deus. Quando o Evangelho diz que você é santo, a sã doutrina diz que você é santo, a lei diz que você está em pecado. Quando a sã doutrina diz que você é um abençoado com todas as bênçãos, a lei de Moisés diz que Deus ainda vai te abençoar dependendo do seu sacrifício, dependendo daquilo que você faz. A lei é contrária, não está ali juntinho não. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 7, ele fala de dois evangelhos, um da lei e outro da graça, um da circuncisão e outro da incircuncisão, um de Pedro e o outro de Paulo. 1 Timóteo, volte a 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 1, vamos ler aqui, só um pedacinho aqui, capítulo 1 no versículo 1. Me acompanhe, por favor, pega a sua Bíblia, anote aí. Confira, para que você chegue à conclusão que a lei é contrária à sã doutrina. A nossa intenção nessa noite, se você ainda não tem esse entendimento, se você não tem esse conhecimento, é que você chegue a esse conhecimento, que a lei de Moisés é 100%, olha, não é 99,9% não, é 100% contrário ao Evangelho da graça de Deus. E diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo escreveu a Timóteo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus. E qual é o mandamento de Deus? A graça. Nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E no versículo 3 ele fala, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Os da lei de Moisés estavam ensinando outra doutrina, que não era a sã doutrina. E o versículo 4, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, não é isso? Porque um era filho do outro, outro era filho do terceiro e do quarto, e não se chega a conclusão nenhuma. Que mais produzem questões do que edificação de Deus. A lei de Moisés não promove edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. E o versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E o versículo 6 diz assim, do que desviaram-se alguns, se entregando a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, olha a lei enfiada aí na confusão, doutores da lei, e não entendendo o que dizem, nem o que afirmam. Por isso que Paulo falou, não entendem nada. Então, esses que estão por aí, que pregam a lei, diz o evangelho a respeito deles, se desviaram de um coração puro, quem prega a lei de Moisés, que é contrária a essa doutrina, se desviaram de um coração puro, de uma boa consciência, quem prega a lei de Moisés não tem boa consciência, diz o evangelho, e de uma fé não fingida. Quem prega a lei de Moisés, prega uma fé fingida. Esses estão dentro da fé não fingida. A revelação, abençoado, foi feita, essa revelação que nós acabamos aqui de ler, desses abençoados, foi feita por aquele que recebeu o conhecimento da graça, e mais, foi doutor da lei, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi apenas... O apóstolo Paulo não foi apenas doutor da lei, mas ele foi conhecedor também do evangelho da graça de Deus. Aqui, nessa terra, nesse local, ele foi ensinado nas melhores faculdades a respeito da lei. Teve os melhores professores, teve as melhores graduações, foi graduado da melhor maneira possível. E quanto à graça, foi levada por Deus lá no paraíso e ouviu da boca do próprio Cristo ressuscitado as revelações que estavam ocultas. Conhecedor como ninguém da lei de Moisés e da graça de Deus. Por isso que ele tem essa revelação, ele tem conhecimento para falar, para fazer essa revelação, que quem prega a lei de Moisés se desviaram de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Por isso que ele fala assim, Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, veja aqui,
o que fala a respeito. Quem é o apóstolo Paulo? Filipenses capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia, o que ele sabia da lei? Paulo não era qualquer um a respeito da lei. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, olha, uma das preferidas, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o apóstolo Paulo, segundo a lei de Moisés. E segundo a graça, 1 Coríntios, volte lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó: segundo a graça de Deus, agora é segundo a graça, não é mais segundo a lei, segundo a graça de Deus, que me foi dada a quem? A Paulo, Paulo que recebeu a graça de Deus, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre esse. Esse conhecimento, veja bem, esse conhecimento dado por Deus, que fez o apóstolo Paulo afirmar: a lei é contrária à graça, porque ele conhecia os dois lados, ele conhecia tanto a lei, como também o único que conhecia a graça de Deus. 1 Timóteo, vamos ler aqui mais uma vez, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, e diz aqui, ó, no finalzinho: e para o que for contrário à sã doutrina. Ele tinha esse conhecimento para afirmar que a lei é contrária à sã doutrina. Os apóstolos da lei, vamos aqui falar a respeito desses abençoados, os apóstolos da lei, Pedro, para ficar bem claro, não é isso? Pedro, Tiago e João. Deixa aqui logo falar uma coisa, nós não temos nada contra esses abençoados pessoalmente, nós aqui falamos a respeito da doutrina, do conhecimento da graça de Deus. E esses 3 abençoados, juntamente lá com os outros apóstolos, os outros discípulos, aprenderam com Jesus de Nazaré. Pedro, Tiago e João. O que eles pregavam, o que eles ensinavam, aprenderam com Jesus de Nazaré. Não tinham conhecimento da sã doutrina. Pedro não conhecia a sã doutrina da graça de Deus. Tiago também não conhecia a sã doutrina. E João, da mesma maneira, não sabia o que era a sã doutrina. Se você pensa que eles sabiam, então, por favor, me acompanhe aqui na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, você vai ver o que diz o apóstolo Paulo a respeito desses abençoados, o que eles sabiam. Gálatas, capítulo 2, no versículo 14, diz assim, ó: mas, quando viu quem? Pedro, Tiago e João. Quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, conforme a sã doutrina, Pedro, Tiago e João não andavam corretamente segundo a sã doutrina. Eles não conheciam a sã doutrina. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, Pedro, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Esses homens, eles não tinham conhecimento da sã doutrina. Mesmo que Paulo tenha explicado para Pedro, por 15 dias, o que era a sã doutrina. Mas eles não entenderam, não alcançaram o que é a sã doutrina. Não entenderam que a lei era contra a sã doutrina, que na cruz o fim da lei foi Cristo. Eles continuaram apresentando o que aprenderam com Jesus de Nazaré. Esse que foi o problema desses abençoados. Pedro, por exemplo, Pedro apresenta um diabo ao derredor, porque o diabo, o vosso inimigo, ruge como um leão procurando a quem tragar. Um suposto diabo, um espírito que está querendo pegar as pessoas e levar para um suposto inferno. Isso é a visão do apóstolo Pedro, do grande apóstolo Pedro. Tiago, por sua vez, ele disse que uma fé, veja bem, uma fé tem que ter obras. Se você diz que não, eu tenho fé, então cadê as suas obras? Isso segundo Tiago. E João? João, ele disse que o pecado, sabe o que é pecado? Está em vigor. Isso segundo o apóstolo João. Agora, o que diz a sã doutrina? O que diz o Evangelho da Graça, que é contra
é diferente da lei de Moisés. O que diz o Evangelho da Graça? O que Paulo recebeu, abençoados, do ressuscitado no paraíso. O que é que fala a respeito dessas afirmações de Pedro, Tiago e João? Que Pedro apresentou um diabo, Tiago diz que a fé tem que ter obras, e João diz que o pecado está de pé. Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler aqui com bastante carinho. Hebreus capítulo 2, versículo 14, um versículo que tem muitas informações, mas diz assim, ó: e visto como os filhos participam de carne e sangue, falando da nossa participação dos filhos, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para quê? Para que pela morte de Cristo ali na cruz, aniquilasse, destruísse, desse fim o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Veja bem, abençoados, tudo o que se chama diabo, e vou logo te adiantando que diabo não é um ser, um espírito que tem chifre, que tem rabo, que tem um tridente, não. Isso aí é um outro estudo, né? Como diz um amigo meu, isso é um outro calqueu, não é isso? Uma outra história. Mas tudo que se chama diabo, ali na cruz, acabou. Porque está escrito aqui, ó, na morte de Cristo, foi aniquilado, acabou de uma vez para sempre. E a fé? O que o Tiago disse? Que precisa de obras para a fé. Hebreus capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9, para acabar com essa história de Tiago: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não existe obras para a fé. Fé é um dom, abençoado, um dom que Deus colocou aí no teu espírito. Ele imputou, ele quis imputar esse dom em você. Não tem nada a ver com obras. Então veja, abençoados, como que é diferente a lei da sã doutrina. A lei é contrária, vai contra a sã doutrina. Hebreus capítulo 9, versículo 26, veja aí, estão aqui pertinho, 9, 26, porque João disse, ó, o pecado está de pé. Se você diz que não é pecador, você é mentiroso. Então, 9, 26, ele fala assim, ó, diz assim: de outra maneira, falando da morte de Cristo, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora quando? Olha quando? Na consumação dos séculos. E quando é que foi a consumação dos séculos? Ali na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Uma vez se manifestou para aniquilar, para destruir o quê? O pecado. Tudo que se chama pecado foi aniquilado por Cristo ali na cruz. Diz a sã doutrina. Está escrito, nós estamos mostrando aqui evidências que na morte de Cristo o pecado foi aniquilado. O pecado foi destruído. Contrário ao que diz a lei de Moisés. A lei de Moisés é contrária a sã doutrina. Não caminham junto. Não tem como, abençoados. A lei de Moisés é contrária à sã doutrina. E veja bem o que nós temos aqui para te falar. Nós temos recebido, graças a Deus, bastante correios. Temos recebido abençoados que têm passado correios para nós e falando que têm recebido essa palavra, que têm entendido, que a forma de pensar mudou e, por consequência, tem vivido melhor, com uma limpa consciência, mais tranquilo, não é isso? E nós gostaríamos aqui de te falar que isso aí não tem nada nosso, não. Nós apenas estamos repetindo aquilo que nós ouvimos, nos salvou, então nós passamos essa palavra para outro, e Deus mesmo, aí no teu entendimento, com essa palavra da graça, com a sã doutrina, é Ele que vai te salvar, e te salva aí no teu entendimento, no teu conhecimento. Isso não é salvação eterna, isso é salvação aqui no conhecimento. E esses correios que nós aqui temos recebido, um desses correios nos levou ao livro de Salmos. Eu achei assim bem interessante, que uma abençoada, eu recebo até que essa abençoada ela esteja me ouvindo hoje, não é isso? Que ela falou aqui algumas coisas contrárias à sã doutrina e nos remeteu aqui ao salmista, não é isso?
no capítulo 19, no versículo 7, gostaria que você acompanhasse aí, visse aí, que o salmista aqui diz aqui uma coisa bem interessante. Salmos, capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. E diz mais algumas coisas, mas o que nós gostaríamos de chamar aqui a sua atenção é isso. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita. Olha, o salmista, ele não tinha revelação, mas tinha razão quando ele disse que a lei do Senhor é perfeita. Então, se a lei do Senhor é perfeita, ele não estava falando da lei de Moisés. Não pode. Por quê? Por que a lei de Moisés, ele não está falando da lei de Moisés? Vamos ver o que diz a sã doutrina, porque o salmista foi firme, verdadeiro, quando ele disse, olha, a lei do Senhor é perfeita. Vamos a Gálatas, volte aqui a Gálatas, vamos ver se o salmista estava falando mesmo da lei de Moisés, não é isso? Porque a abençoada que me mandou esse verso, ela me disse, olha, o que você está falando, isso não glorifica a Deus em nada, porque o salmista disse que a lei de Moisés, que diz que a lei do Senhor é perfeita. Então, vamos ver aqui o que diz a sã doutrina, porque a lei de Moisés é contrária, né? Isso é contrária à sã doutrina. Gálatas capítulo 2, no versículo 16, diz assim, sabendo que o homem não é, veja bem, não é justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. O que nos justificou, abençoados, é a fé de Cristo, e não pelas obras da lei de Moisés. Porquanto, olha aqui a resposta aqui para o salmista. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhuma, hein? Quando ele diz nenhuma, inclui aí aquele muito inteligente, aquele doutor da lei, o bispo, o papa, o pastor, o seminarista, nenhuma carne será justificada. Então ele diz que nenhuma carne será justificada. Então, a lei do Senhor, que é perfeita, que o salmista falou, não é a lei de Moisés. Por quê? A lei do Senhor, que é perfeita, é a sã doutrina, é a graça. Porque a lei de Moisés não justificou ninguém. Como é que o salmista aqui vai falar que a lei do Senhor é perfeita? Não está falando da lei de Moisés. Quando o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita, ele está falando da graça. Ele não teve revelação. Eu não sei como é que foi que ele disse isso, se foi o Espírito de Deus que veio nele, saiu, e não sei como é que foi, mas ele não tinha revelação, mas tinha razão quando disse que a lei do Senhor é perfeita, porque ele estava falando do pacto da graça que estaria por vir. Essa sim é perfeita. Agora a lei não tem perfeição, abençoados, porque está escrito aqui, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Então não é sobre a lei de Moisés que o salmista estava falando. O mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, que é a graça, não a Davi. Para Davi não foi revelado nada. Foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Colossenses, vamos conferir isso que nós falamos, não é isso? Colossenses capítulo 1, no versículo 26. Abençoados, nós não sabemos mais do que ninguém, nós não somos aqui melhores do que ninguém, mas nós lemos o que está escrito. Nós mostramos aqui, temos evidências, porque está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Você não pode pegar um verso lá de Davi e falar que é para hoje. Porque Davi foi concebido em pecado. Nós não. Nós estamos no pacto melhor e de superiores promessas, onde o pecado já foi aniquilado. Colossenses capítulo 1, no versículo 26, olha o que diz. O mistério, veja bem, o mistério que esteve, não está mais, olha o tempo do verbo, esteve oculto desde todos os séculos, antes de Deus fazer qualquer coisa, antes de ele disparar lá o relógio começar 1 segundo, 2 segundos, 1 dia, 1 hora, 1 mês, 1 ano, 1 século. Antes disso, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Todas.
todas as gerações. E que agora, então, antes desse agora, todas as gerações, esse mistério estava oculto. Foi manifestado aos seus santos. E aonde é que se manifestou os santos? Na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e nos santificou, nos justificou. Antes da cruz, esse mistério não poderia ser revelado, aos quais Deus quis. Olha só o versículo 27. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é, qual é o mistério? Cristo em vós. Não é Cristo com vós, é Cristo em vós, é dentro de vós. Esse é o mistério, Cristo em vós, esperança da glória. Versículo 28, a quem anunciamos, olha só que mistério maravilhoso que nos foi aclarado. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria. O mistério acabou, toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em quem? Em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Diferente desse mistério, abençoado, veja bem, diferente desse mistério, Cristo em vós é contrário à sã doutrina. Quando alguém falar para você, vamos fazer uma reunião para buscar o Espírito Santo, isso é contrário à sã doutrina, porque Cristo já está em vós. É isso que nós estamos aqui falando. A lei de Moisés é contrária à sã doutrina, porque Cristo já está em você. Você não tem que buscar Cristo. Você tem que buscar o conhecimento, o mistério que estava oculto e que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo, que ele deixou escrito em 14 cartas e que depois foi explicado por outras pessoas. Mas para frente nós vamos falar a respeito desse assunto. É contrário à sã doutrina, a lei é contrária à sã doutrina. E diz o Evangelho que, diferente do Evangelho, diferente dessa revelação, é anátema, está debaixo de maldição. Você não pode pautar a sua vida nesse negócio, no Evangelho, no livro da lei de Moisés. Gálatas capítulo 1 é o nosso último verso. Gálatas capítulo 1, versículo... Vamos ler aqui 3 versículos. Vamos começar no versículo 6 para dar aqui uma ideia melhor. É isso? Nosso tempo já está terminando. Vamos ver aqui, ó, 6. Maravilha-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo, não a lei de Moisés, a graça de Cristo, para outro evangelho, diferente da graça de Cristo. O negócio já começou mal, não é isso? Deixaram a graça de Cristo e partiram para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, olha só, nós mesmos, o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, aqui nós paramos. Seja anátema. Diferente da graça de Deus, diferente da sã doutrina, é anátema, é lei de Moisés, um pacto de maldição e morte. A lei de Moisés é contrária à sã doutrina, não serve para nós, abençoados. Se a parte disso, faça o conselho que o apóstolo Paulo deu. Se afaste desses. Quanto à doutrina, não se misture com essa doutrina, porque diferente do apóstolo Paulo, é anátema. E abençoados, nós te convidamos que nos ajude a espalhar essa mensagem, porque isso é muito sério. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Nos ajude a espalhar essa mensagem. Compartilhe as mensagens. Quando você compartilha uma mensagem, você está dando a oportunidade que alguém também ouça. E Deus mesmo ilumine os seus olhos. E se inscreva também no nosso canal, no canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. E outras vidas, outras pessoas, outros filhos sejam alcançados por essa palavra maravilhosa. Eu recebo que essa é a melhor semana da sua vida. Estamos no primeiro dia da semana, domingo. Eu recebo que Deus mesmo já tratou, já cuidou da sua semana. Eu não sei o que te vem aí
durante a semana. Nós temos passado aqui uma semana bem excelente, uma semana bem trabalhosa, passando, não ficamos. Nós passamos pela tribulação. Se por acaso você se encontra numa situação dessa, o Evangelho diz, a graça de Deus diz, que você passa, você não fica. Vai passar e vai trazer para você um peso de glória muito excelente dado por Deus. Abençoados, recebam que é a melhor semana. Abençoados com todas as bênçãos.